Hoje estamos aqui na Ares Imóveis com o Dr. Carlos Bartilli, doutor em Direito Tributário, e ele veio dar algumas dicas, responder algumas dúvidas dos nossos clientes com relação à reforma tributária, né, doutor? Então, que é uma benção, né? Eu acho que o mercado está todo agitado, né, e é importante a gente trazer informações para todos. Eu fiz algumas perguntas que chegaram através da nossa rede social, Sim. né, de algumas dúvidas, e aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho, tudo Claro. bem? A dúvida é: quais são as obrigações fiscais que o locador pessoa física tinha até hoje, né, com relação aos aluguéis? Na verdade, Luciana, primeiramente é bom estar falando com vocês aqui, estar dando dicas a respeito de um tema que é muito importante e geralmente é negligenciado. Negligenciado por quê? Primeiro porque a pessoa desconhece e geralmente joga nas expensas do contador. O profissional de contabilidade é aquele que vai resolver a vida. Muitas vezes o próprio proprietário do bem, né, ele acaba deixando de lado algumas coisas importantes. Então, primeira dica legal. Uma coisa que em regra, nenhum proprietário faz é: se você recebe aluguéis, você deve pagar o carnê leão mensalmente, e sendo pessoa física. Ah, Caio, mas eu pego no final do ano, eu faço a declaração de ajustes. Tá, mas você está pagando multa. Além de você estar pagando multa, você está colocando uma baita de uma brecha junto à Receita Federal com cruzamento de dados. Porque a gente tem que entender agora o seguinte, Luciano: não existe mais aquela coisa do fiscal chegar, vai na minha casa, não vai fazer isso. Isso é feito por inteligência artificial, inteligência preditiva, generativa, regenerativa. Então a gente não tem mais, Luciano, aquela questão de pensar que até agora não deu problema. Se não deu problema até agora, eu vou continuar fazendo. Não faça. Então, assim, primeira coisa: todos os recebimentos que tem, eles devem ser declarados, porque existe um cruzamento de dados. O sistema que a própria Receita Federal tem, que é o e-financeira. Por mais que você faça, o meu rendimento não é um rendimento perfeito. Se você tem lá rendimentos que estão na faixa de isenção, você tem um campo próprio onde você faz rendimentos isentos e não tributáveis. Mas em grande parte a gente sabe que muitas vezes extrapola o próprio limite. Extrapolando o limite, meu caro, você tem que pegar e fazer as declarações. Então esse é o primeiro dado importante. Então, assim, não é nunca foi pego, né? Quando você teve, né? Não é nunca. Quando você vai? Porque assim, vai acontecer. É uma coisa bem... Porque o mercado imobiliário, principalmente o setor de locações, sempre foi muito omisso. Ele sempre foi muito informal, né? Ele sempre foi muito informal, aquela coisa do contrato, muitas vezes que é um contrato verbal, aquele recebimento que é feito em dinheiro. Olha, você não declara, eu não declaro, está tudo certo. Não está tudo certo. Porque hoje é diferente do que acontecia há 20 anos, sim, há 10 anos, é diferente. Hoje a situação ela é bem distinta do que a gente viveu há um tempo atrás. Uma outra dúvida que chegou aqui, no mesmo assunto aí da declaração do imposto de renda, né, os aluguéis do imposto de renda, quais são os riscos e as penalidades para quem deixou de declarar esses aluguéis no passado, e se vale a pena retificar essas declarações anteriores para não correr maiores riscos, né, de ser taxado de juros e multa. Luciana, essa é uma pergunta de $1 milhão. Por quê? A Receita Federal ela tem condições, ela pode fazer isso. Como a depender da movimentação, ela sim faz. Ela pode rever os últimos 5 anos de recebimento. E o que ela faz? Quando ela revê os últimos 5 anos, ela vai arbitrar um valor. Então ela diz o seguinte: olha, dos rendimentos que foram recebidos, eu vou arbitrar aqui um valor, entre aspas, que você teve um lucro dentro desses seus rendimentos. A partir daí, eu estabeleço, eu retroajo os últimos 5 anos, e eu cobro multas anuais que variam de 75% a 225% do valor arbitrário. Mas isso pode gerar até inviabilizar o meu próprio imóvel. Perdeu, sim. Você não vai perder o teu imóvel por dívidas que não são inerentes ao imóvel, mas o teu patrimônio ele fica bloqueado. Você não vai poder fazer absolutamente nada com ele. Porque a Receita Federal, existe já uma determinação no próprio Código Tributário Brasileiro, o Código Tributário Nacional, que vai dizer o seguinte: olha, o crédito tributário ele pode atender e atingir a totalidade de bens, rendas e direitos do sujeito passivo. Mas o meu imóvel tem cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade. Esquece. Para a Fazenda isso não vai aplicar. Só tem uma coisa que vai ficar de fora, Luciano, que são os bens que são considerados pela norma absolutamente impenhoráveis. São os bens de família. Tirando isso, aí que está. Se a gente for pegar a legislação do bem de família, a Lei 8.009 de 90, que regulamenta o bem de família, eu posso dizer que ele é relativamente impenhorável. Por quê? Ele não vai poder ser penhorado por dívidas que não sejam do próprio imóvel. Certo. Mas dívidas inerentes ao próprio imóvel, ele pode ser penhorado. Então ainda tem riscos, né? Tem risco. E assim, Luciano, a penalidade é muito alta. Entenda você, meu caro, minha cara, o fisco, ele ganha mais dinheiro com você, com multas e penalidades, do que com prejuízo. Vale muito mais a pena para a Fazenda. E assim, Luciano, não deu errado até agora. Primeiro ano não deu errado, segundo ano não deu errado. Não vai dar. Os problemas começam com 4 anos e 6 meses.
É perto da questão prescricional. Então isso é legal. Por quê? Porque o fisco ele não cobra apenas e tão somente o crédito oriundo do valor do tributo em questão, do imposto, o valor a respeito do imposto de renda. Não. Ele cobra também as multas. Sim. Então a multa também entra no cômputo da receita. Tá? Então 2025 ainda dá para se ajustar alguma coisa. E as imobiliárias nesse cenário ficam com aquele não vamos declarar. O famoso jeitinho brasileiro, né? Isso, que todo mundo sabe que acontece, mas a gente acho que as empresas também estão precisando se adequar e... Olha, eu tenho algumas ponderações a respeito disso, porque eu sei que muitas vezes a imobiliária, porque já tem uma relação muito antiga com o cliente, sim. Ou muitas vezes não quer perder aquele cliente que é um bom cliente, né? E acaba muitas vezes fazendo as vontades do locador. Se você está fazendo isso com a imobiliária, pare. Por quê? Porque hoje você tem um cruzamento de dados, e aqui eu não estou plantando caos não, tá, Luciano? Sim. Eu estou falando que já existe, e o que vai piorar no ano que vem. Cara, mas por que você está falando que vai piorar no ano que vem? Pela reforma tributária, que ninguém está se ligando, parece que não aconteceu. Essa reforma tributária, ela já aconteceu, já é uma realidade e começa a ser implementada no ano que vem. Então, assim, se você busca jeitinho brasileiro, tentando falar com a Luciana, Luciana, você que é proprietária da imobiliária só, vamos dar um jeito aqui. Não faça isso porque existe um cruzamento de dados com os recebimentos que a própria imobiliária tem, com a administração do próprio imóvel que ela faz, com os rendimentos que ele recebe. Mas olha, eu não tenho rendimentos que eu recebo, não passa pela minha conta. Eu faço, é dinheiro? Tá, deixa rastro. Dinheiro deixa rastro. E aí, uma coisa que nós estamos conversando, inclusive, na Luciana, no Brasil, é adepto agora do chamado DREX. O que é o DREX? O DREX é o seguinte, nós não vamos ter mais dinheiro físico até 2035. Todas as informações elas serão digitais. Então todos os meios de pagamento serão meios digitais. Você vai fazer por meio de cartão de débito, crédito, transferência bancária, Pix, não importa. Mas dinheiro físico não vai existir mais. Então está na hora do pessoal começar já a se enquadrar uma nova realidade, que é essa realidade de tentar... Você não acordou de manhã? Você acordou de manhã falando, nossa, hoje eu acordei com uma fúria enorme, eu estou louco para pagar IPVA. Se você acordou, você sabe que você tem graves problemas mentais. Então é óbvio que ninguém faz isso. O que você vai fazer? Ninguém pode pagar aquilo. A gente paga porque existe por trás daquela norma que te impõe, existe uma sanção. Fala, filho, se você não pagar, vai ser pior para você. É a mesma coisa que a gente está tentando te orientar aqui. Pelo menos eu, na condição de advogado, de professor da área tributária, não tente dar um nó. Né? Não tenta fazer jeitinho, porque não tem mais jeitinho, principalmente a partir do ano que vem. Certo. O dinheiro eletrônico, na verdade, ele já é, né? Hoje ninguém já mais usa com dinheiro físico, é muito difícil, né? Mesmo nos bairros assim, mais distantes, é tudo no Pix, né? Então, meus filhos não sabem o que é cheque, por exemplo. Não sabem mesmo. Não sabem o que é cheque. Eu sei que muitas vezes você recebe cheque. E quando você explica o que é, nossa, mas que... Exato, mas que isso, né? Então, assinado, legal. Isso. Bastante conhecimento. E então, voltando aqui à questão da reforma, então assim, a gente escuta muito, né, que foram criados 2 novos impostos na reforma tributária, então eu queria que você explicasse um pouquinho o que são eles e quem vai ser obrigado a recolher esses novos impostos, é o IBS e o CBS. Muito bem. Olha só, o Brasil ele sempre teve uma alta carga tributária sobre consumo. Nosso grande gargalo sempre foi, eu vou tributar sempre mais a questão do consumo, o que acaba gerando com que as pessoas menos favorecidas, mais pobres, acabam sendo mais tributadas. Porque se eu aumento o valor do café, tanto a pessoa que tem condição econômica quanto aquela que não tem vai pagar o mesmo preço. Então, assim, com a finalidade de tentar equacionar melhor isso, que já se discute há muito tempo, a questão da reforma. Qual foi a ideia central da reforma? Olha, vamos pegar a tributação sobre consumo e vamos tentar unificá-la e simplificá-la melhor. Para isso, o que eles fizeram? Olha, vamos pegar PIS e COFINS. PIS e COFINS são 2 contribuições sociais que as empresas, as pessoas jurídicas pagam sobre receita e faturamento. Então, por exemplo, a imobiliária, que enquanto pessoa jurídica, vai pagar PIS e COFINS. Então, pega a PIS e COFINS, junta, unifica e cria a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Vamos pegar o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal, unificam e criam o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Ambos possuem os mesmos regramentos, a única diferença que tem vai ser uma alíquota, Luciana, unificada em âmbito nacional, tá? Vai ser igual para todo mundo. Vai ser um valor que vai ser destinado para a União, que é da CBS, a contribuição de bens e serviços, então parte da arrecadação vai para a União, e uma outra parte da arrecadação vai para uma competência compartilhada de estados, Distrito Federal e municípios. Beleza. Qual é o grande problema? Vamos lá, hoje, quando se fala, por exemplo, de locação. Sim. Locação, eu só falava, locação nem incide ISS, né, sobre locação, porque eu não tenho uma obrigação de fazer. Enfim, tinha uma série de discussões. Só que agora, a norma diz o seguinte,
nós vamos ter incidência de IBS e CBS sobre operações. Quais operações? Quaisquer operações? Com bens móveis, imóveis, bens digitais e também serviços. Absolutamente tudo. Então, o que acontece? Hoje, qual é a lógica que existe no Brasil? Eu tributo hoje onde a riqueza é produzida. Agora será deslocado para onde a riqueza é consumida. Mas isso vai afetar a questão imobiliária? Então, em regra, a questão imobiliária, o que você tem que pensar? Sempre eu vou levar em consideração o local da situação do bem, o local onde está o imóvel. Mas o problema não é esse. O problema são os serviços adjacentes. Então, a administração, compra e venda. Então, tudo isso, todos esses serviços adjacentes, eles serão tributados pela IBS e pela CBS. E aí vem a coisa, Luciana, que eu acho que é o mais problemático para a galera no geral, que tem uma grande dúvida. Mas como é que vai funcionar a questão contábil? Então, nós vamos ter um período de transição que vai de 2026, ano que vem, até 2032, final de 32, início de 2033. Durante esse período de 7 anos, nós vamos ter duas contabilidades. Duas contabilidades. Uma contabilidade atual, que é os tributos que são normais, são atuais, e uma outra contabilidade dos novos tributos, que vai ter o quê? Novas normas, novas obrigações administrativas. Então, assim, não será um momento, gente, primeiro fácil, será um momento de muito ajuste. Será um momento que nós vamos ter muito cruzamento de dados, vai ser um momento que vai ter muita discussão, mas vai ser um momento necessário para que a gente tenha uma tributação um pouco mais à frente, melhor ajustada em termos de consumo. Tá? Enquanto isso, se falar assim, Caio, não mudou ainda a questão diretamente sobre o imóvel. Nós tivemos sim mudança sobre a questão imobiliária, mas ainda vai ser uma coisa maior, Luciano. A partir de 2026 começa uma reforma diretamente sobre os tributos patrimoniais. Então vem mais coisa por aí. Tá? Então assim, ano que vem. E assim, gente, vou ser bem sincero com vocês, não tenta jogar a bomba nas costas só do contador, não. Porque muitas vezes o profissional de contabilidade, com a quantidade de coisa que tem, ele vai estar tão assoberbado de coisas que assim, vai ser bem complicado. Então vai ter que ser um trabalho em conjunto, sabe? O trabalho, se você tem imóveis aqui administrados, vai ser um trabalho da imobiliária, com você, esse trabalho junto com os corretores, esse trabalho junto com o cartório, vai ser uma simbiose que vai ser necessário ter, porque senão todo mundo vai ser penalizado. Não pensa que se você descumprir, ela não está sujeita ao descumprimento. Vai estar também, porque se ela tem que fazer determinadas exigências e você não faz sua parte, ela acaba por responder. Então isso vai ser uma coisa que vai ter que ser ajustada ao longo do tempo. Por isso que é muito grande aí para tudo ficar bem adequado, né? Porque Exatamente. É uma mudança radical. É uma mudança muito simples, é uma mudança, Luciana, que mexe até na cultura também. Não, né? então, eu digo o seguinte, a reforma tributária, ela não é uma mudança, Luciana, de tributo propriamente dito. Sim. É uma nova forma de se fazer negócio no país. Então não é que isso vai afetar. Se você está fazendo planejamento sucessório, isso afeta. Sim. Se você está fazendo planejamento imobiliário, isso afeta. Se você pensa em investir em fundo de investimento imobiliário, isso afeta. Quer dizer, então tudo que está ao redor vai ser afetado com a reforma. Precisa realmente estar preparado e sempre estudar. Né? Tem que Porque estar preparado. Ainda vai ter novas normativas. E uma coisa que eu fico, exato, uma coisa que eu fico preocupado, Luciano, isso com o pessoal. Nós estamos vivenciando um fenômeno hoje no mundo, né, no Brasil, é um fenômeno que eu julgo ser de infoxicação. As pessoas estão intoxicadas de informação. Nós temos informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é, as pessoas confundem informação com conhecimento. Gente, não é tudo que está na internet que tem que ser consumido. Tem muita coisa errada. E tem muita gente vendendo milagre. Vai por mim, na parte tributária não existe milagre. Quem vos fala é um simples professor de 25 anos no campo tributário, ministrando aula disso. Eu nunca vi isso, milagre na parte tributária. E toda vez que apareceu um milagreiro, sim, todo mundo depois se deu mal. Sim. Não deu no começo, mas uma hora então, assim, chegou, né? Muita cautela com aquilo que vocês ouvem, muita cautela com o grupinho de WhatsApp, muita cautela com aqueles que aparecem, os influencers que nunca estudaram na vida, agora são cheios de informação, muita cautela sobre isso. Legal, né? Isso eu acho que é para todos os âmbitos, né? Queria que você comentasse, já que falou bastante sobre sobre a reforma, né? Que está sendo implantado também o Código Imobiliário, o CIV, né? É o Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro, você não começa a partir de 2026, ele nada mais é, vamos colocar assim para a pessoa entender, é o CPF do imóvel. Sim. Então assim, ele vai identificar desde o proprietário, até a metragem, até a localização, georreferenciamento, tudo inerente ao imóvel vai ser informado. Então é óbvio, olha só como é que as coisas funcionam, gente. Se você, a pessoa, a Receita Federal já tem informações
que já advém do próprio cartório de registro de imóveis, que eles são obrigados a informar, mas veja, não, eu não fiz a mudança no RI ainda, eu só fiz a escritura pública no tabelionato de nota. Tá, vai lá. O tabelionato de notas também tem obrigação de informar. Informa na hora que... Então não é só o registro de imóveis, o tabelionato de notas, na hora que você faz a lavratura da escritura pública, ele também faz as informações, ele tem uma série de obrigações a serem feitas, existe um cruzamento total de dados, tá? Então, Luciana, nesse ponto, o que acontece na prática? Vamos lá. Cadastro imobiliário único é o CPF do imóvel. Esse CPF do imóvel não vai apenas servir, como o pessoal acha, para fins de IPTU. Mas isso é interessante. Não. Isso vai cruzar dados de rendimento, isso vai cruzar dados de valor de mercado, isso vai cruzar dados de qualquer espécie de relação que se faça com o imóvel, vai ser pego nesse cadastro imobiliário, que vai ser um cadastro único. Vai ser o mesmo tipo de cadastro para a totalidade de imóveis dentro do país. Então, você começou a perceber, Luciana, que tudo que o governo hoje está fazendo está levando a uma questão de cruzamento de informações e de dados. Então você entende que assim, não adianta, você tem conta corrente. Não adianta você achar que, não, mas isso aqui não existe mais essa coisa, como aconteceu no passado, o imposto de renda era feito à mão. Se entregava num CD lá no Banco do Brasil. Esquece isso. Naquela época, realmente não tinha a possibilidade. Uma coisa que eu escuto, Luciano, é impressionante. Isso já escutei, inclusive, de colegas que são contadores. A Receita Federal não tem toda. Gente. Não tem tecnologia e recursos. Vai por mim. A Receita Federal do Brasil hoje é uma das administrações tributárias mais eficientes do mundo. A Receita Federal do Brasil ensina outros países como deve fazer cruzamento de dados e como deve fazer a arrecadação e a fiscalização. Então não pensem que existem condições hoje, com a inteligência artificial crescendo, com o aprendizado de máquina, machine learning acontecendo, que você pode chegar, Luciana, hoje e querer criar um mecanismo. Você pode sim criar um planejamento tributário adequado, um planejamento imobiliário adequado. Só que para isso você tem que ter gente que, primeiro, entenda no que está falando. Segundo, que sejam pessoas que tenham relevância jurídica. E geralmente costumo dizer o seguinte, Luciana, não procure fazer negócio com quem não tem nada a perder. Porque se a pessoa não tem nada a perder, quem tem a perder é vocês. Então assim, entenda, aquele, Luciana, olha, aquele lá, diz que dá para fazer assim, vai sair mais caro depois. É isso que eu deixo, é isso que eu deixo de dicas aí para a galera, Luciana, a respeito disso, né, e principalmente com essas mudanças. Então eu fico feliz da Lise Imobiliária estar, através de você, preocupada com essas mudanças. Eu vejo hoje com muita preocupação isso, porque não é comum. A reforma já está aí, gente, e eu não vejo ninguém se movendo. Eu não vejo ninguém preocupado. E assim, vai acontecer uma corrida no ano que vem, quando começarem a surgir as notificações, quando a pessoa vai lá no ECAC e vai começar a chover de informação. Então assim, isso é uma preocupação. Então, eu primeiramente parabenizo você pelo trabalho, né, e por estar colocando para o teu público, né, todas essas informações que são muito relevantes. Não, isso é um assunto que a gente precisa ter dedicação, né? A gente trabalha com prestação de serviço há 15 anos e a gente sempre se preocupou muito em trazer segurança, né, para o nosso cliente e, obviamente, também para a nossa pessoa jurídica, né? Afinal de contas, temos aí nossa responsabilidade também. Então, você que, né, quer se aprofundar mais, né, doutor, com relação às novas regras tributárias, entre em contato com a gente, com o Dr. Carlos, a gente está... Instagram, né? Se você quiser seguir lá no Instagram, @prof, de professor, prof. Caio Bartini, né? @prof. Caio Bartini, eu sou professor da área tributária, inclusive professor aqui em Caraguatatuba, no Centro Universitário Módulo, né? Então vai ser um grande prazer conversar com vocês e, sem dúvida nenhuma, aqui tá junto com a Luciana para a gente poder tirar as dúvidas e colocar você na maior e melhor segurança jurídica possível. Sem dúvida. Conte aqui com a Lise Imóveis e com o Dr. Caio e qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada.